Oi, pessoal, bom dia. Rio de Janeiro, terça-feira, dia 29 de julho. Hoje eu proponho algo diferente com vocês. Eu queria conversar sobre mercado e hype. A hype é um movimento orquestrado, um movimento em bloco de vários perfis e às vezes, inclusive mídias especializadas participam na construção de uma hype. E a hype é negativa? Não, ela não é negativa. Mas nós precisamos ter a maturidade para entender, discernir o que é hype do que é crescimento. O crescimento, que é um fruto de um processo mais demorado, menos evidente, ele a gente percebe através das plataformas on-chain. O crescimento de rede, o influxo de capital, o aumento de projetos, desenvolvimento, isso que realmente vai importar no longo prazo. A construção de arcabouço legal, tudo isso não está diretamente ligado ao hype. E eu proponho, nesse contexto, um dilema. O dilema, ele nada mais é do que duas posições antagônicas que discutem o mesmo tema. E o dilema do mercado é e sempre será: compro ou vendo? Faço ou não faço? Duas posições antagônicas. Hoje, momento do tudo ou nada. Tudo ou nada. E eu acho que nós devemos ter a cabeça no lugar, cabeça fria, para analisarmos. Primeiro, para saber se onde a gente está colocando a nossa mão, o quanto tempo a gente consegue manter a nossa posição. Então, eu compro mais, eu vendo. Vendas nunca devem ser desconsideradas, tá? Dentro de um gráfico, quando eu vejo, para mim, quando eu considero uma venda, quando o movimento excede o canal em pelo menos dois trânsitos. Então você tem uma evolução dentro do gráfico, é chamado de trânsito, canal gráfico, e esse canal ele pode ser medido para cima em uma vez, duas vezes, três vezes. E quando o movimento ele excede duas vezes, eu já considero a venda. Venda parcial. Por quê? Quando esses movimentos geralmente vêm através de notícias. E as notícias, elas não confirmadas, fazem com que o gráfico volte para o lugar e a gente acaba tendo a oportunidade de crescer a nossa posição. Mas aqui eu tenho duas ideias. A primeira que é comprar mais, a segunda é vender, como eu falei. Então, esclarecimentos. Euforia. Euforia é um sentimento. Mas o mercado, por mais que seja feito de euforia, ele não é a euforia que vai definir a qualidade da sua vida financeira e a qualidade dos seus resultados. Então, nesse contexto, eu tenho uma afirmação para fazer para vocês. 3 dígitos é uma realidade? Sim, 3 dígitos é uma realidade. Não só para XRP, os 3 dígitos, para XLM, os 2 dígitos. XRP eu vou até mais longe, numa perspectiva de longo prazo, 4 dígitos, talvez mais. Mas a questão aqui fundamental é o tempo. Você tem tempo para esperar o movimento? Então, o crescimento, os grandes movimentos, eles vêm pela construção que acontece durante anos. E nós finalmente chegamos numa faixa de identificação do preço. Quando saímos em novembro do ano passado dos centavos de dólar, da casa dos 50 centavos, e hoje, 7 meses depois, estamos numa faixa gráfica de 3 dólares e 19, é algo que a gente deve pensar. Quanto foi o nosso crescimento? 6 vezes, tá? Estamos na faixa de identificação do preço. Um dia, o Bitcoin custou 3 dólares. Um dia, o Ethereum custou 3 dólares. Por que esses projetos desenvolveram? Eles desenvolveram por encontrar construção nas suas redes. O Ethereum, por exemplo, dentre esses projetos, é o que mais se assemelha ao XRP, porque por causa dos contratos construídos na rede, demorou 10 anos para assumir um grande valor. Nesse contexto,
temos duas hipóteses, né? O dilema são duas posições antagônicas nesse conceito eu insisto ainda na questão das hipóteses. A primeira hipótese é a valorização imediata. Então, um fator catalisador no formato dominó, nós comentamos num vídeo anterior, que podem fazer com que o mercado literalmente exploda. Na realidade, o dominó ele é o resultado de uma conjunção, de um alinhamento de fatores que, através de um fator de força ainda maior, desencadeia uma reação conjunta que faz com que o preço ele cresça em níveis significativos. E a segunda hipótese é o tempo, é o desenvolvimento gradual. Então, se nós temos, por mais que a gente tenha a ideia de que até 2025, novembro, o XRP vá bater até 3 dígitos de dólar, alguns perfis. Ontem o meu amigo Don No, da Easy App, ele num programa norte-americano disse que o XRP tem a possibilidade de bater $1.000. Eu vejo com muito otimismo, eu admito a possibilidade. Agora eu faço uma pergunta para vocês, e se isso não acontecer até o final de 2025, o que vai ocorrer? Eu vou dizer para vocês o que vai ocorrer, uma grande frustração. E quando a frustração aparece no sentimento do mercado, as pessoas vão vender. E aí pode ser uma excelente oportunidade ou uma queda, ou uma perda muito grande para muita gente. Então estejam atentos, façam os investimentos de vocês com serenidade, não coloquem a mão onde não podem e vamos em frente. Por quê? Porque a questão é a questão de confiança e tempo. Se até final do ano a coisa não andar, pode ser que tenhamos uma forte queda até final do ano, para depois, em 2026, a coisa voltar a andar. Tá? Então são pensamentos que eu queria compartilhar com vocês para ajudar a comunidade e evitar a frustração no coração pelo menos no coração daqueles que seguem o nosso perfil aqui. Tá bem? E é isso. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveite para se inscrever. Geralmente eu falo no início, mas agora deixei para o final. Você que já assistiu o nosso conteúdo, considere se inscrever no canal, deixar o like e até a próxima. Beijo no coração de todos, fui!